Olá, bem-vindos a mais um podcast da NTT Data. Eu sou o Claudenir Scalza, diretor de produtos da Divisão de Comércio Exterior aqui na NTT. E hoje vamos falar sobre um tema fantástico que é Cleancore e o futuro da sustentabilidade dos softwares ERPs. Para falar sobre o tema, trago aqui novamente os meus colegas de trabalho da NTT, grandes especialistas no tema, o Krieger, Negrini e o Sérgio. Obrigado aí pela participação, pela presença. Negrini, o que é esse tema Cleancore e principalmente o que significa, né, o núcleo limpo e por que que isso está se tornando tão relevante no dia a dia das empresas? Sim, Cláudio. Bom, tentando responder em poucas palavras aqui, o Cleancore é uma iniciativa ou uma arquitetura que mantém, então, isolado e protegido tudo que é crítico, tudo que é processo crítico dentro da empresa, né? E, aparentemente, isso poderia, assim, por que que não é assim sempre? Por que que não deveria ser desde o começo, assim, né? E acho que esse é o grande tema, por que que esse tema, então, ele está sendo bastante aventado aí. O que acontece é que as empresas, né, a gente sabe, as empresas, elas não são, nenhuma delas é igual a outra. Então, a gente precisa sempre customizar essas soluções, os seus resultados, né? E aí o que acontece é que, por falta, né, aí vamos falar aí as décadas anteriores, né, por falta de alguma condição tecnológica, o que não era crítico, mas era essencial para a empresa, começou a ser injetado dentro das soluções e dos ERPs. Então, criando um ambiente bastante problemático, né? E que poderia causar, então, potencial para riscos, para perda de dados, para segurança. Então, o conceito do Cleancore, ele acaba sendo, então, uma resposta a esse problema. É uma demanda que estava aí, era presente, era conhecida, e agora com as novas tecnologias, com todo o conceito de cloud sendo aplicado com bastante força, com bastante consistência, então o Cleancore está sendo, puxa, agora a gente pode rever isso tudo, podemos então trazer um ambiente mais saudável para nós, mais seguro, sem perder aquilo, sem perder o que faz uma empresa ser diferente, né, ela ter o seu potencial, os seus diferenciais que mantém ela viva dentro do seu mercado. Legal. O Sérgio já falou num outro podcast sobre... Ele trouxe um overview de como que o SAP é fácil de ser customizado, uma característica que possivelmente ajudou a se tornar a ferramenta poderosa que é hoje. E nessa jornada de se adaptar para essa arquitetura Cleancore, Sérgio, as empresas vão ter muitos obstáculos e desafios, né? E imagino, você pode até compartilhar alguns com a gente, mas não tem um receio da perda de controle desse poder de customização dentro do ERP, aplicando a arquitetura Cleancore? Eu acho que, assim, realmente sempre foi um diferencial da SAP, acredito que um dos motivos, assim, do sucesso, enfim, de longe o ERP mais utilizado no mundo, exatamente por ter, primeiro, lógico, atender um escopo muito grande, assim, do ponto de vista do standard, mas também conseguir disponibilizar aos clientes as ferramentas para que eles possam customizar e adaptar às suas necessidades. Afinal de contas, assim, muitas vezes as customizações, né, as especificidades das empresas são os seus principais diferenciais, né? Elas não querem todo mundo entrar exatamente no mesmo processo, porque isso ia perder o diferencial em relação aos seus concorrentes. Só que o que tinha disponível no passado era você fazer essa customização e esses ajustes diretamente dentro do ERP. Não existia todo um aparato tecnológico, digamos, que nós temos hoje, né, com nuvem, com hyperscalers, com, enfim, tecnologias com IA, com a conectividade entre serviços que nós tínhamos, que nós temos hoje, né? Então, o que sobrava era essa customização, gerando alguns dos riscos, né, que o Negrini comentou, por exemplo, dificuldade de você fazer uma atualização de versão, e isso podia causar um impacto, né, que aquilo parasse de funcionar e assim por diante. Hoje, né, assim, o objetivo é que a SAP, assim, siga sendo customizável, porém de uma forma diferente. Então já há muitos anos, eu diria, né, principalmente
com a vinda do BTP, que é o nome atual, digamos, da plataforma em nuvem da SAP utilizada, que possibilita uma série de extensões nesse modelo Clean Core. Depois a gente pode falar um pouco mais de quais são os modelos de customizações que o Clean Core permite, mas o BTP, levar os desenvolvimentos para o BTP é uma delas. O BTP já está aí há vários anos, né? Ele teve outros nomes, SAP HANA Cloud Platform, depois é SAP Cloud Platform, e agora é o Business Technology Platform, que é o BTP, que permite você fazer assim, mesmo que você tenha, por exemplo, um S/4HANA on-premise, por exemplo, que você poderia seguir fazendo as coisas do jeito que nós sempre fizemos, digamos assim, desde de 20, 30 anos atrás, mas a recomendação é que você não faça dessa forma, que você mantenha esse core limpo, que você interaja com o ERP através de APIs que estão bem definidas, bem estabilizadas, e você leve esse desenvolvimento ou com BTP, ou até mesmo pode ser junto, né, o embedded, que a gente fala, ao S4, mas de forma não invasiva. Assim, quais são os desafios? Assim, primeiro, eu diria que o volume, né? Você pega hoje um cliente, por exemplo, que já tem o SAP há 15, 20, mais anos que isso até. Assim, a gente sabe que tem um volume de customizações enorme que foram feitas dentro desse ambiente. Eu já vi até alguns estudos assim, da SAP mostrando, por exemplo, ao longo dos anos, a quantidade de desenvolvimentos customizados que os clientes iam tendo, e ao mesmo tempo, dentro desse volume de desenvolvimentos customizados, tinha um volume de desenvolvimentos que ele já estava ficando obsoleto, que ele não era mais usado, e que a SAP, inclusive, tem ferramentas assim, para você identificar, por exemplo, o que você não está usando, por exemplo, transações que você não está mais acessando, tabelas que você não atualiza mais, etc., que para você ir identificando esses desenvolvimentos, exatamente para que no momento que você vai fazer uma migração, por exemplo, para um Clean Core, uma migração para S4, você reduzir um pouco o escopo desses desenvolvimentos que você vai ter que converter, que esse eu acho que um dos primeiros desafios que eu diria, assim, é você ter lá muitas customizações que você precisa que você precisaria migrar se você realmente, né, tiver um plano de ir para um modelo Clean Core, por exemplo, e tem algumas situações, como eu falei, né, por exemplo, se você vai ter um S4 on-premise, você tem a possibilidade de continuar fazendo muitas coisas como você sempre fez. Se você está indo para um public cloud, você não tem opção, você é obrigado a migrar esses desenvolvimentos para o Clean Core. Então você tem que começar a se preparar nisso, né? Então existem essas ferramentas para auxiliar até você entender um pouco do que você precisa converter, ou próprio, por exemplo, o que o standard traz de novo, que de repente um desenvolvimento, uma customização que você fez, hoje você já não precisa fazer, o ERP já atende aquilo de forma standard, então você pode fazer o back to standard disso para migrar. Um segundo desafio que eu coloco também, acho que é mão de obra qualificada. Também é bem relevante, assim, né? A gente tem, inclusive, no Clean Core, tem a possibilidade de você fazer um ABAP na nuvem, por exemplo, mas é um ABAP diferente, então ele vai demandar uma requalificação, né? Uma requalificação e uma mão de obra com conhecimento um pouco diferente. Então eu colocaria esses dois, né? O volume de mudanças que você tem que fazer e a mão de obra qualificada, para que você não consiga fazer essas duas coisas sem perder o controle, né, dos custos, né, de como que você vai estar operando essas novas customizações no futuro. E diria que eu colocaria esses dois como principais. Ô, Krieger, quando a gente fala de inovação, a gente sempre vem em mente também agilidade, flexibilidade. Esse conceito de manter o código clean e isolado, protegido, ele não é contraditório com agilidade e inovação? Não é um processo contraditório? É um bom ponto, Cláudio. Para chegar no que a SAP colocou agora como Clean Core, também é importante ressaltar que existe
toda uma história de aprendizado que a SAP teve com inúmeros projetos que desenvolveu no passado de diversos segmentos, né? Que culminou no que hoje a gente chama que é a metodologia SAP Activate, né, da SAP. E basicamente o que se puder resumir o Activate em poucas palavras, é basicamente olhe o que tem pronto dentro do S4, olhe as boas práticas, olhe o que está configurado e use isso. Não desenvolva. É basicamente o mindset do Activate, ou seja, é preferível que se utilize o que está pronto, o que já está testado, o que já é utilizado por inúmeros clientes no mundo todo e comprovado que essa é a melhor forma de fazer, inclusive, do que você pegar um ERP e desde o início vir costurando ele, fazendo inúmeras customizações e desenvolvimentos para colocar ele para funcionar do jeito que a empresa funciona, né? Então, a maneira de se implementar a ERP hoje ela é muito diferente do que era, por exemplo, há 20 anos atrás, né? Como o Negrini colocou, a maneira o diferencial que a SAP vendia, né, há muitos anos atrás, que era um ERP altamente customizado, ao mesmo tempo muito fácil de ser customizado, realmente é contraditório dizer que hoje a melhor forma de implementar projeto já não é mais você customizar tudo, até que o tempo que se tinha de implantação de projetos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás também era muito maior do que se tem hoje, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? E falando de inovação, hoje o tempo que se tem para se promover inovação, ele também é bem mais curto do que se tinha no passado. A plataforma tecnológica do S4 também evolui muito mais rápido do que era antes, né? Falando de soluções em nuvem, o S4 HANA Private Cloud e o Public Cloud, até o ano passado eles tinham o compromisso da SAP de ser atualizado todo ano. Ele vai passar agora para ser bianual, a partir da última versão da 2023, né? E isso é obrigatório no Public Cloud. O cliente precisa atualizar sim ou sim, né? Até assim, pela maneira que a arquitetura foi bolada, os clientes não têm opção de recusar uma atualização do sistema em si, né? Então, novamente, se pensar bem, né? Utilizar boas práticas de negócio, utilizar boas práticas de desenvolvimento, manter o núcleo limpo é muito mais vantajoso para um cliente do que manter todo um aparato, toda uma equipe para manter as customizações que são só tuas funcionando e manter isso em pé, né? Então está totalmente alinhado com a inovação, com a agilidade, desde que você se adapte ao que está desenhado nessa nova jornada de boas práticas. Pensando também, ô Negrini, na jornada que as empresas precisam fazer para seguir essa adaptação, eu imagino que deve ter um ponto de começo aí nesse script que está sendo desenhado, nesse framework de adaptação. E queria saber se tem etapas críticas nesse processo que tem que ser observada, se já tem alguma estratégia que já é recomendada para se adotar na transição. Tem algo já desse tipo desenhado? Olha só, essa aí é a pergunta do milhão. De fato. Como a gente está falando aí de um conceito que ele, a princípio, não é obrigatório, não é mandatório, né? Vamos partir aqui do princípio que as empresas, elas, diferente do Public Cloud ali que o Krieger comentou, os nossos clientes, eles ainda têm bastante liberdade, né? Mas vamos imaginar aí do ponto de vista que a empresa entendeu que o Clean Core é vantajoso, né? O board da empresa entendeu que o Clean Core é vantajoso. Então vamos partir para o Clean Core, né? Vamos abraçar as vantagens disso, porque isso é importante para nós, do ponto de vista, seja ele financeiro, seja ele estratégico. Acho que a primeira coisa que precisa ser pensada nesse sentido é a adoção desse conceito por toda a empresa. Não está ligado somente a TI, isso está ligado a toda empresa, porque você sair de um ambiente bastante do conceito atual, que não é o Clean Core, para o Clean Core, você vai trazer mudanças, né? Os processos vão precisar ser revisados. O que o Krieger falou é importante, né? Você não é só mudar para o Clean Core, mas sim
observar o que já existe. De repente eu tinha soluções que estão fazendo sombra, eu vou fazer até um processo de reengenharia. Isso vai mexer na empresa e então trazer essa cultura é importante, né? Você colocar esses benefícios, vender esses benefícios para toda a empresa, porque daí eles estarão engajados nesse processo junto com de uma maneira uniforme, unificada. Aí depois, claro, a gente vai ter que pensar, e nesse aspecto aí a NTT é um grande parceiro, né? O planejar e o realizar disso. Então, várias etapas, né? Então, pois vou responder a pergunta, né? Eu vou olhar para o ambiente SAP e o que eu já tenho isso pronto, eu aproveito o que tem. Quem que pode me ajudar a responder o que tem e o que não tem? Um parceiro que seja qualificado, é isso. Né? Ou seja, o primeiro passo é entender o que você fez ali, né? O Sérgio Tec mesmo comentou. Você pode ter muito código obsoleto que está ali abandonado, não atualizado. Alguém pode um dia ir lá e usar e gerar um resultado errado. Sim. E o problema de você ter algo que você não usa é que aquilo vai ficar obsoleto e você não vai saber, porque você não usa. Você vai descobrir depois num processo mais doloroso, né? Sim. E assim, né? Tu vai planejar e realizar, e aí a gente pode falar aí da NTT como uma excelente parceira nesse contexto, porque a gente está falando de Cleancore já desde o seu começo. E acho que tem um terceiro ponto aí que também acho que seria talvez a cereja do bolo. Depois, imaginando que você conseguiu vencer essa etapa e você moveu todo o seu portfólio para o Cleancore, cuidar para que ele seja mantido limpo. Né? Depois da faxina, manter a limpeza. Manter limpo. Né? Então, assim, cuidar com processos, você ter um controle do que entra dentro do seu portfólio, que ele está passando por pré-requisitos Cleancore, porque a gente sabe que muitas empresas, exceto o Public Cloud, você não tem uma restrição tecnológica. Então, um desavisado poderia lá fazer um programinha e ele não ser Cleancore e você, começou a perder a limpeza que você tem, tá? Então, acho que esse último passo é essencial para garantir esse ciclo de vida. Para manter também, né? E acho que esse ponto do envolvimento de várias, de todas as unidades da empresa, ele é importante também pelo seguinte: a SAP, ela oferece diversos níveis de customização que atendem esse modelo Cleancore. Desde desenvolvimentos também, mas você tem hoje muitas plataformas que eles chamam de extensibilidade do usuário-chave, que são coisas que você não precisa nem, por exemplo, passar pela TI ou depender de um desenvolvedor ou de um analista, etc., para implementar aquilo. Você tem ferramentas de low-code, no-code disponíveis no BTP. Então, assim, isso traz uma flexibilidade, por um lado, né, para você conseguir, por exemplo, trazer inovação, trazer uma funcionalidade nova, integrar com uma outra solução de forma quase que arrastar e soltar. Mas isso também traz alguns riscos, assim, por exemplo, primeiro de você perder o controle, por exemplo, de você ter pessoas que estão lá, por exemplo, fora da TI, que estão implementando integrações lá, e será que eles estão cuidando, né, com a questão, assim, de segurança, como é que isso está com relação a, por exemplo, lei de proteção de dados, será que isso não está redundante em relação, por exemplo, eu tenho duas áreas desenvolvendo... A mesma coisa, parecido, né? A mesma coisa, quando você não tem mais essa centralização, você começa a perder. Outra coisa que na nuvem, assim, existe alguns... A nuvem, ela é espetacular, mas, assim, se você não tomar cuidado, você toma um susto no final do mês quando vem a tua fatura, assim, porque você tem coisas lá que você pode ir lá e ativar e você cria lá um banco de dados, começa a inserir um monte de registros lá e quando você vai ver, ele vai estar te cobrando por uso, por exemplo. Então, se você não tem esse controle sendo de forma centralizada, você também gera um risco grande, assim, de gastar muito mais do que você previa para manter o teu ERP e as tuas soluções satélites. Ô Sérgio, você acha que essa tecnologia Cleancore, olhando para o futuro daqui 5, 10 anos, fazendo até uma futurologia aí, você acha que isso vai ser tendência para todo o ecossistema de ERP e até além, também para softwares periféricos, softwares complementares aos ERPs? Eu acredito que sim, porque o que nós temos, o nosso mundo, obviamente, principalmente é muito ligado ao SAP. O SAP tem esse histórico, digamos, esse legado de empresas que estão lá com o SAP rodando
há 15, 20, 25 anos lá enfim, e tem esse backlog de desenvolvimentos que ele precisa levar para frente, mas ao mesmo tempo você tem outras empresas que não necessariamente são concorrentes direto ou em toda oferta SAP, mas soluções cloud, por exemplo, tipo ServiceNow, etc., que eles já nasceram nesse modelo, assim, nasceu a solução cloud oferecendo opções de extensibilidade cloud nesse modelo Clean Core. Então, assim, no mundo SAP, a SAP tem um pouco desse débito técnico, digamos, que na verdade o débito técnico ele não existe mais, porque as ferramentas já estão disponíveis há muitos anos. O problema é a quantidade de clientes. O mercado se adaptar, né? O mercado se adaptar, né? O que a gente viu no começo, eu diria, porque assim, nós estamos falando de coisas que já estão há 5, 6 anos disponíveis, por exemplo, BTP, o conceito de Clean Core, mas como eu falei dos desafios, por exemplo, mão de obra disponível, o custo disso. Então, assim, a gente via muitos casos, por exemplo, a gente vai lá implementar um cliente, né, no caso, implementar um cliente SAP, por exemplo, fazer uma implementação do ERP, e você tinha, o cliente olhava assim, né, além disso, do ponto de vista de infraestrutura, se você desenvolver algo dentro do ERP, muitas vezes aquilo ali não vai te custar nada mais do ponto de vista de infraestrutura, porque você já está usando uma infra que já está disponível. Se você vai jogar no BTP, por exemplo, você tem que ativar lá 1, 2, 3 serviços que vão te custar um pouco mais. O cliente ia lá e falava, não, eu não quero, faz do jeito que você sempre fez aqui, porque vai, né? Só que isso a gente já vê mudando. Assim, hoje os clientes já falam, não, realmente eu tenho que fazer. Aí tem os cenários tipo Public Cloud, que não tem opção, então o cliente, né, vai fazer. Nós temos na NTT case de Public Cloud, então nesse caso você só vai no Clean Core, e é a estratégia da SAP. Então eu diria que daqui 5 anos assim, a gente vai estar, esse passado não Clean Core vai estar muito mais distante. Você vai ter muitas pessoas que estão entrando agora, por exemplo, no mercado de consultoria, de desenvolvimento, que já vão entrar nesse modelo, então elas nem vão, quase que não vão saber da existência, sabe, desse Modelo passado, anterior. né, meio obscuro, assim, meio que para nós era o dia a dia, né, mas que para eles vão falar, não, cara, isso aqui eu faço assim, assim, assado, ligo essa funcionalidade e tá pronto, e tá Clean Core. Então acho que vai ser a realidade para todo mundo. Ô, Krieger, você acredita que a adoção dessa arquitetura Clean Core possa pavimentar uma estrada para a adoção de outras tecnologias, acelerar, né? Não a adoção, porque isso é inevitável, como, por exemplo, IA, Machine Learning, ou outras ferramentas que trarão maior produtividade para o ser humano? Veja, falando do S4HANA, que acho que é onde moram praticamente todas as discussões ao redor do Clean Core, né? O S4HANA, ele vou arriscar dizer que é o único ERP do mercado que possui, por exemplo, capacidade de Machine Learning embarcada. Vou falar do S4. Na prática, eu não conheço todos os ERPs, mas o que eu ouço falar é que tem capacidade de Machine Learning embarcada, é o S4HANA. Para você poder fazer uso do Embedded Machine Learning dentro do S4, você obrigatoriamente precisa ter uma aplicação desenvolvida dentro dos conceitos do Clean Core. Senão você não consegue utilizar. Então já está pavimentado isso, né? Já está definido. Está tudo definido, exatamente. Mas o Embedded Machine Learning, ele tem uma capacidade limitada quando a gente fala de Machine Learning em todas as suas ciências, né? O Machine Learning, o Deep Learning, a generativa, assim por diante, né? Você não vai conseguir rodar modelos de Deep Learning, por exemplo, embarcados dentro de um S4 pelo peso, pela complexidade e coisas assim, né? Aí ampliamos o leque para possibilitar que tecnologias muito mais de pontas, por exemplo, Deep Learning, né? Precisam rodar numa plataforma tecnológica mais robusta, BTP, que falando de ecossistema SAP, seria o BTP, né? Novamente, para você poder utilizar o que tem, você precisa seguir o conceito do Clean Core, senão não endereça, né? Dentro do BTP existe inúmeros módulos de N diferentes tecnologias. Falei aqui do Deep Learning, tem a questão de ciência de dados, tem a questão do API First também, que é outra coisa que
tem que ser mantida quando se fala de Clean Core, né? A IDE de desenvolvimento da SAP para as aplicações do BTP que seguem o modelo Clean Core, ela está recebendo inúmeras inovações. O nome da IDE é SAP Build no momento, né? E o bacana do SAP Build é que ela unificou o desenvolvimento low-code, ou desenvolvimento pro-code tradicional da ABAP, Java, Node.js, JavaScript, front-end, etc. e tal, né? E também unificou a integração de sistemas. Aqui eu já praticamente zerei tudo que precisa uma aplicação moderna do dia de hoje, né? Do que ela precisaria fazer, né? Eu praticamente zerei tudo que eu posso fazer com desenvolvimento em cima de uma única IDE. O SAP Build também faz desenvolvimento de robôs, não só utilizar o que tem pronto, como também aprimorar novos, né? Então, veja a quantidade de tecnologias que se tem quando a gente amplia o leque de fazer, eu vou chamar vou ser modesto aqui, de chamar uma pequena extensão de alguma funcionalidade do que tem no RP, né? Até mesmo os problemas que as empresas têm hoje não são mais problemas triviais, né? O problema trivial ali que é criar um relatório, em alguns casos desenvolver uma tela online que fica um pouco mais complexo, no SAP Build hoje você consegue resolver isso via Prompt Engineering, basicamente. Algo que não se tem no S4 On-Premise e não vai ter. Não existe no roadmap da SAP embarcar desenvolvimento assistido com inteligência artificial via Prompt Engineering, mas fora on-premise, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, sim, o caminho não só está pavimentado e aquela fábula, né? No final do arco-íris mora o tesouro. Então, a nossa estrada aí, que é o arco-íris, né, do Clean Core, lá no finalzinho existe o potinho de ouro, que é todas essas vantagens que o cliente tem em seguir um núcleo limpo, né? Legal. Tivemos já algum case de algum cliente que foi lá botar a mão nesse potinho de ouro? O que ele encontrou no potinho de ouro? Eram esmeraldas, ouro. Enfim, eu queria entender se a gente já teve algum case recente, o que o cliente observou de benefícios, né? Quais foram, sem citar nomes, obviamente, né? Sim. Tem sim, não só nossos, né, como principalmente da SAP, nós temos visto clientes serem motivados a reimplementarem o ERP inteiro, né? Que é as 3 modalidades de implementação de SAP lá, né? De ir para o S4, né? A conversão Brownfield, que é uma mera conversão, a conversão Greenfield, que é a reimplementação, e a Bluefield, que seria um move para a nuvem utilizando as configurações, né? Principalmente os clientes que têm muitas customizações em instalações SAP até mais antigas, né, acabam optando em ir para o S4 através de uma reimplementação, que aí abre brecha de poder, primeiro, utilizar o que o S4 Standard tem de melhor, uma revisão dos processos que a empresa utiliza em cima de uma plataforma tecnológica mais atual e aquilo que tem que ser desenvolvido em cima de uma plataforma que consegue escalar muito mais. Aí leva seus desenvolvimentos para o BTP. Eu conheço alguns clientes nossos que não só implementaram, como atualmente os cases da NTT Data que envolve não só a implementação de S4, como a conversão no S4 no modelo Greenfield, acaba seguindo a linha de ter os desenvolvimentos sustentados pelo Clean Core. Interessante. Então você, potencial cliente ou cliente que queira falar com o nosso time, tem um QR Code aqui na tela que você pode acionar com o seu celular, acessar o formulário, falar com o nosso time que vai estar à disposição para detalhar mais o assunto. Inclusive nós estamos à disposição de vocês para debater mais sobre o tema, ajudá-los nesse processo de entendimento e conversão. Sérgio, nós na NTT Data, pegando até esse gancho que eu fiz aqui para convidar as pessoas a falar com o nosso time comercial, como nós temos ajudado os nossos clientes nessa jornada, também pelo que o Krieger acabou de trazer, e eu queria saber se tem alguma metodologia que a gente já usa por perfil de cliente, como que estamos atuando aí nesse sentido? Sim, a gente tem vários cases, como eu comentei, né? O termo Clean Core não é exatamente novo, assim, né? Ele teve algumas barreiras, eu diria, no início, ali, com relação à adoção, custo, mas hoje, né, é a metodologia correta, digamos, de você implementar, na verdade, qualquer SAP ou qualquer, assim, desenvolvimento novo, por exemplo, que você vai fazer num ambiente S4, por exemplo, você deveria começar nesse modelo.
E até ainda só um gancho ali do que o Krieger falou antes, né? A gente vê um cenário também, muitas vezes, por exemplo, o cliente indo para S4, por exemplo, numa subsidiária ou numa empresa do grupo, alguma coisa assim, ele já indo para esse modelo e ele ainda tá um pouco preso aqui num ECC ou no S4 On-Premise com muitas customizações, então ele faz o greenfield, digamos, nessa subsidiária, que é uma operação menor, que é uma operação nova, por exemplo, e que não deveria, né, deveria começar com tudo do zero. E aí ele consegue ir, primeiro assim, ele vence os desafios, aprende um pouco a usar aquela nova tecnologia, capacita mão de obra, etc. E depois ele começa a levar o restante, digamos, da operação mais crítica, mais, né, que está mais customizada para essa nova instância, por exemplo. Então isso também é uma metodologia que a gente já auxiliou clientes a implementar, a seguir por esse caminho para você não fazer um Big Bang, por exemplo, e botar em risco alguma coisa crítica da tua operação, né? E a gente tem isso, nós estamos falando assim, tanto com relação aos desenvolvimentos customizados dos clientes, mas também em relação, por exemplo, no caso da NTT, aos nossos produtos, né? Porque nós também temos produtos voltados ali para o mundo SAP, que também estão sofrendo essa transformação de Clean Core, né? E hoje nós temos clientes, por exemplo, clientes no Public Cloud, que a gente comentou aqui, onde essa arquitetura ela é obrigatória e que já estão usando ferramentas, módulos do Guepardo, utilizando essa integração Clean Core via BTP, por exemplo. Então, é algo bem interessante e que a gente está disponível para ajudar os clientes. Apresentar e ajudar os clientes. E um fato curioso, né, dos clientes que acabam adotando o Clean Core. Eu já vi acontecer algumas vezes na empresa, empresas que têm uma história longa com ECC, muitas vezes altamente customizado, muitas vezes defasado sobre a ótica de versão, inicia uma jornada de conversão para S4 e pega aí, sem erro de errar, uma história de um RP de 10, 15, 20 anos, totalmente reimplementado em 6 a 9 meses, por exemplo. Isso já totalmente em cima das boas práticas. Até porque se você tem essa implementação com nível de documentação saudável, facilita, né? Você não vai recriar a implementação, você não vai rediscutir necessariamente os processos, você já tem uma jornada trilhada, que se bem organizada, você consegue fazer isso com um tempo melhor. Mas acho que um segredo disso também está ligado à qualidade de mão de obra, né? Porque capacitar a equipe, como você comentou, é um desafio gigantesco em qualquer mudança, não só nessa. Até como outras, como se adaptar a uma reforma tributária, que a gente já falou em outro podcast aqui da NTT, enfim. Mas essa tecnologia, Negrini, do Clean Core, está alinhado com outras tendências, igual arquitetura em nuvem, enfim, microserviços. Ela tá completamente alinhado com essas boas práticas e tendências do mercado de tecnologia? Sim. Acho que aquilo que o Krieger comentou, né? O potinho de ouro no final do arco-íris, ele se estende a muitos outros potinhos, ou muitas outras moedinhas, né? O fato do Clean Core ali, ele então criar um modelo que, primeiro de tudo, protege tudo que é crítico dentro da empresa, mas também ele está aderente a todas essas novas tecnologias. E muitas vezes essa aderência, né, a SAP não faz essa disponibilidade de serviços somente para o Clean Core, não é um mero capricho. Às vezes, muitas vezes, questões de necessidade, né? Então, os microserviços ou a própria tecnologia, ela precisa de arquiteturas específicas, ela precisa de coisas bastante especialistas, e você não conseguiria ter acesso a ela dentro do seu arcabouço tecnológico, ou seria muito caro, né? Seria inviável financeiramente. Então, você entrando na tecnologia Clean Core, você abre as portas para você
trazer de uma maneira bastante segura muitas tecnologias, muitos recursos até bem mais em conta do ponto de vista de custo de propriedade, né? E no momento certo, né? Aqui eu preciso de um grande microserviço, a gente fala aí capacidade de processamento, né? Eu preciso fazer processamento de milhões de informações e tudo mais. Eu não preciso ter todo esse portfólio dentro de casa. Eu posso solicitar, inclusive, sob demanda, né? Então, é muito bom e é essencial você manter dentro da arquitetura Clean Core para que esse arcabouço tecnológico possa estar disponível para você. Legal. Para encerrar, nosso tempo está começando a ficar apertado. Eu gostaria de provocá-los com um insight de cada um, uma dica valiosa nesse tema Clean Core. Quer começar? Fica à vontade. Puxa, Que a treta comece. que a treta. Que a treta comece. Como eu falei no começo, né? O Clean Core, na verdade, é uma resposta a uma dor, né? Então, acho que o quanto antes as empresas entenderem que você, aderindo ao Clean Core, você está abrindo mão de dores e não está, né, não é algo de moda, não é algo passageiro. Então, a dica que eu dou é vá o mais rápido possível. Não é opcional. Não Faça é logo. opcional, é uma questão de tempo. Vai pesar no bolso cada vez mais forte daqui a alguns anos você não estar no Clean Core. Acho que, bom, a gente comentou de algumas vantagens além disso, né? Por exemplo, você consegue inovar muito mais rapidamente numa plataforma limpa. Acho que sobre a questão de qualificação que o Sérgio comentou, realmente é uma preocupação. Ao mesmo tempo, a base tecnológica do BTP para desenvolvimento de aplicações no estilo Clean Core, o que se encaixa melhor, isso não é uma obrigação, mas o que se encaixa melhor é o desenvolvimento de praticamente qualquer aplicação de mercado hoje. A linguagem de programação para front, JavaScript, linguagem de programação para back-end, Node.js, Python, Java, pode ser inclusive o ABAP, né? Quando a gente fala de JavaScript, Python e Java, são as 3 linguagens de programação mais utilizadas no mundo, mais o SQL, né, que também está nesse roadmap. Então, assim, a questão de qualificação é importante, ao mesmo tempo que a quantidade de mão de obra, ela é, assim, assustadoramente maior se for comparar quantos profissionais de JavaScript eu tenho sendo formados existentes no mundo, por exemplo, né, se comparado ao parque de profissionais em ABAP que existe no mundo, né. Então, assim, os benefícios são enormes, também exige uma mudança de pensamento para seguir uma arquitetura diferente. Você falou um negócio importante. A gente, quando escolhe no início de um produto, um stack de desenvolvimento, é um processo super crítico, super perigoso, porque você muitas vezes não escolhe a tecnologia só porque ela é melhor. Você tem que pensar lá na frente. Vai ter mão de obra lá na frente. Você, VP de software, não adianta você escolher. Vou dar um exemplo aqui, não é o caso Java, porque hoje tem muito programador, se a tendência lá na frente não é ser o Java. Sim. Você vai ter um problema de ter que reescrever todo um produto. Então é um processo que, pelo que eu entendi, vamos destravar uma situação de não ter só mais o ABAP. Eu posso usar outras tecnologias, conectando com microserviços ou com outras plataformas satélites, que vai destravar pra caramba. As oportunidades serão muito grandes. Tem um pouco do que você falou, da dor de fazer logo, do medo, mas quem ficar para depois vai pagar mais, né? Uhum. Porque vai ter mais coisas a ser adaptada. E se você ficar para depois, teu concorrente pode fazer primeiro e vai te tornar obsoleto. Eu vou plagiar uma frase do Késio, para sair do buraco, o primeiro passo é parar de cavar, né? Senão fica mais fundo para você sair depois. Sim. Então é meio que você falou. Que é um pouco do que eu ia falar, assim, nem que você comece pequeno, não precisa pensar, poxa, vou converter tudo que eu tenho, não, faça assim, o próximo novo desenvolvimento que você precisa fazer, explore essas funcionalidades, conte conosco, né, para apoiá-los no que for necessário, mas assim, comece pequeno, entenda a arquitetura, entenda o conceito e meça os resultados, né? E você vai ver, poxa, realmente, assim, eu consigo fazer rápido, né? O Krieger falou um pouco do SAP Build Code ali, que realmente, assim, são ferramentas que auxiliam cada vez mais, assim, essa questão de
desenvolvimento assistido por IA generativa, né? Então você pede para ele falar, ó, gere para mim um aplicativo com unindo aqui clientes, produtos, etc. Não sei o que, ele já monta a modelagem, mas depois você vai lá e ajusta, né, para os detalhes, mas ele te gera já uma prévia do framework com uma qualidade muito boa, uma organização muito boa. Em todos os níveis, né? No back-end e no front-end. Exatamente. E então, assim, você comece pequeno, dê o primeiro passo, né? Exatamente. Obrigado, pessoal, por compartilhar aí a experiência. Mais um podcast da NTT. Você conte com a NTT nessa jornada de transformação do seu negócio para essa arquitetura nova, CleanCore. Nosso QR Code e na descrição desse vídeo também vai ter todas as informações para falar com o nosso time, falar com a gente. E não só no seu SAP, também todos os nossos produtos, toda a nossa Engine Guepardo, as nove soluções que fazem parte da Engine Guepardo. Hoje, quem sabe daqui uns dias 15, 20, não sabemos. Mas hoje somos 9 soluções que você também vai encontrar aqui nesse vídeo e em outros podcasts da NTT. Muito obrigado pela participação. A você também que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Até a próxima.